Nosso entrevistado de hoje no estúdio é o delegado de polícia e apresentador de TV Alexandre Zaquir. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Duda. Eu peço licença de novo para te chamar de professor, porque eu não consigo ficar do teu lado sem chamar de professor. Que é isso. Bom, o Alexandre foi nosso aluno, um aluno brilhante, hoje é delegado de polícia em São Paulo, do sindicato, e tem um programa na Rede TV, o Comando da Madrugada dele é uma coisa espetacular, a polícia moderna, onde o Alexandre tenta, numa operação de risco, fazer como que deveria se comportar realmente. Eu, nas últimas vezes, eu andei assistindo aí, você coloca, eu acho muito interessante que você coloca sempre a posição real e a ideal, né? Dá pra gente sentir aquilo que realmente, o quanto a polícia pode evoluir ainda, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma, Duda. Eu acho que o mais importante é a gente dizer qual é efetivamente a mensagem que a gente quer passar pelo programa. Inclusive hoje, às 23 horas, quem puder prestigiar, só das 23 à meia-noite, pode mudar da TV Prevê, joga um pouquinho lá, só para dar um pouquinho de audiência para mim, Duda. E aí a gente coloca lá a realidade policial. E no fundo, o que me inspirou a aceitar esse programa foi o desafio de mostrar como deve ser um trabalho policial. Mostrando como deve ser um trabalho policial é mais ou menos aquilo que você teve como missão sua vida toda e tem ainda até hoje, que é educar. A gente educa a população, mostra para a população como deve ser o trabalho policial e permite que eles possam cobrar dos policiais uma conduta adequada e incita os policiais também a se comportarem cada vez melhor. E a grande maioria faz isso como sendo a sua rotina, a sua regra, um comportamento adequado. Realmente, e como ficou uma profissão de risco ser um policial hoje no Brasil, né? Eu vi esses movimentos de motorista de ônibus, deve ser horrível ser motorista de ônibus nas grandes metrópoles. E eu fiz, claro, eu acho que essas greves de surpresa, eles estão prejudicando o país, estão realmente, não leva a nada. Tem que ter uma maneira inteligente de fazer o protesto. Mas não é brincadeira, né, Alexandre? Como que motorista de ônibus virou uma profissão de risco também, né? Olha, Duda, hoje eu me assusto quando eu começo a pensar nas atividades que todos nós exercemos, em cada um no seu segmento, cada um no seu núcleo, na sua esfera. Hoje, praticamente tudo se tornou uma atividade de risco. Você está exposto hoje o tempo inteiro à segurança pública. Muito preocupante hoje, né? É bem complicado, Duda. Hoje o modelo de segurança, ele já se mostrou um modelo que não atende à necessidade básica do cidadão. O modelo de segurança hoje, na minha opinião, ele se encontra falido. A gente precisa repensar esse modelo. Isso é uma coisa que tem me levado a ter a oportunidade de circular em diversos lugares hoje, levando algumas reflexões para as pessoas, para que a gente possa começar a pensar em quebrar alguns paradigmas, quebrar alguns conceitos, alguns preconceitos, algumas convicções já formadas e repensar esse modelo de segurança pública. Quando a gente consegue repensar, saindo do problema, a gente pode buscar uma solução viável, concreta. Não adianta também a gente ficar só no mundo da filosofia, pensando. É pensar em algo diferente do que está aí, porque o que está aí já se mostrou ineficiente. E as pessoas têm essa sensação de insegurança. A insegurança é algo que circunda em todas as classes sociais, seja o pobre, a classe média e o rico. Hoje todo mundo vive inseguro. As leis de execuções penais são muito ruins, não, Alexandre? Duda, eu acho que a execução da nossa legislação como um todo, ela é muito ruim. Hoje a gente tem um legislativo apático, um judiciário sonolento, um executivo inerte, a gente tem autoridades públicas que não estão de forma profunda comprometidas com a prestação do serviço público. E isso me incomoda demais, porque acaba levando a sociedade a achar que a solução é uma proposta de lei, que a solução é uma legislação nova, e a gente vê que a realidade não é essa, Duda. A Lei Maria da Penha é uma legislação fantástica, só que ela não acabou com a violência doméstica. O Estatuto do Torcedor é uma lei que ampara uma série de necessidades
é muito importante, mas não acabou com a violência nos estádios. O Estatuto do Desarmamento é uma legislação que só funcionou para o cidadão do bem. O criminoso continua andando dia e noite, continuam entrando pelas nossas fronteiras dia e noite armas, drogas. A segurança pública hoje, ela precisa ser repensada. É uma grande verdade. E é verdade que o Brasil tem 6 mil quilômetros de fronteiras, mas 99% do que entra aqui pelo Paraguai, né, Alexandre? Sem que dúvida. problema que é essa fronteira com o Paraguai nossa, né? E o problema não é muito difícil de ser solucionado. Desde que ele seja enfrentado, Duda, com seriedade, com pessoas que reflitam, que tenham vivido no dia a dia a profissão, entendam quais são os problemas, chamem os outros para debater, os outros especialistas em segurança que hoje conduzem, né? Hoje você vê os especialistas, os filósofos, sociólogos, todos discutindo segurança pública sem a companhia dos profissionais de segurança pública. É importante você ter a presença do profissional de segurança pública discutindo esse modelo que a gente propõe. E o modelo que eu tenho discutido, conseguido levar em palestras, que eu tenho feito bastante palestra hoje pelo interior, Duda, é um modelo que usa a tecnologia para minimizar, para diminuir, para prevenir o crime. E, Duda, isso não é mundo da fantasia. Isso não é uma realidade distante da nossa. Essa realidade, ela é concreta, a gente vive isso hoje. O Brasil é uma excelência do ponto de vista de prestação de serviço quando ele se propõe, o governo se propõe a cobrar impostos, taxas e tributos. Existe uma excelência, isso é feito com maestria, o governo faz isso de uma forma impecável. Ou aqui ninguém nunca foi autuado com uma câmera que fiscaliza a placa, a velocidade com que o veículo passou, o dia, o horário da semana, no caso de rodízio em São Paulo, e faz a atuação em tempo real. A própria Receita Federal hoje tem controles assim, fantásticos. A capacidade de processamento dos softwares da Receita para cruzar os dados se equipara à capacidade dos melhores computadores do mundo. E isso, Duda, serve para quê? Para impedir que o sujeito possa errar lá, sonegar 1 centavo. Isso é feito com excelência. Agora, por que esse mesmo governo que faz a excelência na arrecadação não pode usar essa mesma tecnologia para prestar um serviço de segurança para a população? Duda, não é difícil. Hoje, qualquer banco, qualquer cartão de crédito tem perfil de comportamento do cidadão quando ele usa o cartão de crédito. E o que isso acontece? A iniciativa privada diminuiu as fraudes que assolavam o mercado privado dos bancos e causavam prejuízos astronômicos e trouxe para números administráveis. Ou praticamente fraude em cartão de crédito acabou, é muito pouco. E quem sofre isso acaba não tendo prejuízo. Por que não usar essa mesma tecnologia para traçar perfil comportamental de placa de veículo? Quando a gente fala de placa de veículo, eu também não vou ferir a privacidade das pessoas, porque no cartão eu não firo a privacidade, porque eu estou identificando só um número e traçando o perfil de comportamento. Nas placas dos veículos, a mesma coisa. Eu acabo ou diminuo intensamente o número de furto e roubo de veículo. Em São Paulo eu tenho 500 por dia. Dá para administrar isso? Não, não dá. Trazendo para um número administrável, eu posso cobrar, sim, uma prestação de serviço à altura do que a sociedade merece. Bom, o Alexandre tem um programa, além de toda a carreira dele como delegado, o programa é um sucesso total hoje, sendo um dos programas mais vistos na Rede TV. E o Alexandre coloca o seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo PPS, o partido do Arnaldo Jardim, do Roberto Freire. O que te levou a colocar o seu nome como candidato a deputado estadual? Duda, é assim, o que aconteceu, na verdade, eu sou um sujeito, você me conhece, desde adolescente eu sou um sujeito que se fascina por desafios, que não se satisfaz, que não se acomoda, eu não gosto de zona de conforto. Por isso que eu acabei, depois dos meus 22 anos de formação, de convívio aqui com a cidade, as pessoas que me conhecem sabem como eu fui criado e educado aqui, resolvi ir para São Paulo. Foi esse mesmo desafio que me impeliu
a prestar concurso, que me levou a trabalhar 5 anos no departamento da capital em delegacias, que me levou a ficar 6 anos no departamento de homicídios, que me levou a ser corregedor da Secretaria da Saúde, atuando no combate ao desvio de medicamento, que me levou para a televisão, e que o ano passado veio um convite para que eu me filiasse no partido. E como tudo que eu faço, Duda, eu não consigo fazer de meio corpo, eu faço de corpo inteiro. E eu me dediquei. Hoje faço parte da executiva do partido, sou delegado estadual do partido. Então, os espaços acabam acontecendo, Duda. E aí vem esse convite para uma pré-candidatura, um convite que eu estou pensando muito, digerindo muito isso e acabei até usando esse período agora, que antecede a definição desse quadro, que eu acho que é muito importante isso ser definido, para uma reflexão, para sentir se isso é algo que realmente é a vontade de Deus para a minha vida, se é algo que a gente pode viabilizar. Eu estou muito satisfeito porque eu tenho conseguido fazer muita palestra sobre a segurança pública, sobre esse tema. E tenho sentido uma receptividade muito grande nas pessoas de que tudo isso que eu falo, Duda, não é algo impossível, não é algo difícil de ser realizado, de ser concretizado. E o que a gente espera é que a gente tenha aqui na nossa região pelo menos representantes que busquem implementar isso, constranger os gestores para que eles possam executar tudo isso que a gente tem falado. Bom, você foi educado em Bauru. Agora, a candidatura sua sai de Bauru. Duda, eu nunca saí de Bauru, na verdade, né? O que acontece, assim, eu nasci e cresci aqui em Bauru e passei os 22 primeiros anos da minha vida aqui em Bauru, no momento que Bauru era muito menor. Então, eu não me sinto voltando para Bauru, eu me sinto reencontrando as pessoas daqui de Bauru, né? Eu nunca deixei, o meu título de eleitor nunca saiu daqui de Bauru, eu não consegui transferir para São Paulo, eu mantenho meu domicílio eleitoral aqui desde que eu me entendo por gente, desde que eu tive os meus 18 anos e tirei o título, na minha época era com 18, né? Então, eu acho que essa coisa da raiz, de ter o vínculo, de ter a referência, ela é muito importante, principalmente quando você busca novos horizontes. Você não vai para um desconhecido, você vai para um caminho onde você tem referência. Qualquer um, quando vai contratar alguém, busca referência. Claro. O indicativo é o que dá, pelo menos, um sinal de que se você está ou não no caminho certo. É verdade. Deixa eu só fazer essa pergunta aqui do Zé Leme, que é interessante. O Zé Leme você não deve conhecer. Ele foi candidato a prefeito, a deputado. Ele coloca aqui, ó, alerta a população de Bauru e região. Antes de escolher os candidatos a deputado federal e estadual, é preciso entrar no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ver os nomes deles, se eles têm processo civil ou criminal. Se tiverem, é considerado ficha suja para esta eleição, não podendo disputar mais eleições. Doutor Alexandre Zaquir, como o senhor vê essa nova lei para candidatos, ficha limpa para todos? Duda, eu acho que ficha limpa não é só para candidato, ficha limpa é para tudo na vida. A pessoa não pode se propor a representar alguém ou alguma coisa, ou qualquer segmento que seja, se ele não tem um antecedente que o apresente como um sujeito que tem a lisura, que tem o comportamento. É aquilo que a gente acabou de falar, referência. O que a referência é? Nada mais é do que aquilo que eu aprendi com você. O que a gente planta é o que a gente vai colher. Claro. A referência é o sinal do que foi plantado, porque a colheita é certeza, ela é reflexo do que foi plantado. Então, eu sou totalmente a favor da lei da ficha limpa. Eu sou totalmente a favor de nós termos representantes que não tenham medo de se expor, não tenham medo de se posicionar. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes, né? Hoje, a gente tem uma falsa sensação de que a gente vive numa liberdade plena. Mas a gente vive numa ditadura muito séria, que é a ditadura da opinião. É o politicamente correto. Então, hoje, se posicionar com relação a um determinado assunto não é politicamente correto, então não faça essa posição. Olha, você vai se expor. É capaz de você arrumar desafetos nesse sentido. Veja bem, se as minhas ideias devem ser reflexo daquilo que eu penso, eu tenho que me posicionar. Para aquelas pessoas que, mesmo que não concordem comigo,
saibam o que é que o Alexandre pensa, o que é que aquele gestor pensa, o que é que aquele outro que nos vai representar pensa, para poder sentir um solo ou seguro ou um solo arenoso. É esse o caminho. É assim que a gente evolui em democracia. Tem outra pergunta bem interessante aqui que eu ia perguntar para você, que envolve corrupção, que o Luiz Carlos, morador da Bela Vista, está fazendo. Ele fala assim: boa tarde, professor e doutor. Gostaria de dar os parabéns para o Samuel Ferro pelos 50 anos de jornalismo. Oh, tinha gente ontem desejando mais 50 anos para o Samuel. Mais 50 eu não aguento, Samuel. Mais uns 20 ainda dá para aguentar, né? Olha, eu almejei buscar ele chegar nos 50, porque para mim falta só 46, Duda. Foi muito bonita ontem, o Samuel estava numa felicidade. Merecido, né? Merecido. De novo, colhendo o que plantou, né? É um guerreiro. Delegado Zakir, nessa operação Lava Jato da Polícia Federal, o juiz federal prendeu 12 pessoas no Paraná, todos corruptos, e no Supremo Tribunal, o ministro nomeado pela presidente Dilma, está lá, não sei se é o caso do presidente, foi nomeado por ela, soltou os 12. No outro dia voltou atrás e prendeu os 12 de novo, deixando para trás um ex-presidente da Petrobras. Ficou maior, né? Gostaria de saber o que o senhor acha do caso. Olha, eu dou duas opiniões. Eu vou, de novo, não fugir do assunto, mas eu quero que preste atenção para poder entender o raciocínio. Primeiro, o modelo que nos é apresentado como um modelo de segurança, de sistema de justiça, na minha opinião, é um modelo que está equivocado. Você levar qualquer tipo de assunto para uma Suprema Corte, para uma corte que cuida de assuntos constitucionais, eu já acho que é um equívoco, Duda. Se a gente tem um tribunal, o STF nosso é um tribunal político. É um tribunal político e que tem a missão de zelar pela Constituição. Quando eu tenho isso, eu tenho que me preocupar e saber que assuntos que não vão ferir a Constituição, não devem ser levados a esse tribunal, para justamente não serem submetidos a um julgamento político. Então, eu acho que isso é um modelo que precisa ser repensado. Qualquer coisa chegar no STF, não pode. Isso é uma questão técnica, tem que ser decidido em primeiro e em segundo grau, na justiça comum, e não no tribunal de exceção, no tribunal de superposição, que é o STF, que é o tribunal que tem que amparar esses limites de violações constitucionais. E não me parece o caso. Então me parece equivocado hoje o modelo que permite que isso chegue. Então eu acho um erro isso. E a minha opinião é que a opinião pública está saturada. E do mesmo jeito que eu tenho, aí eu vou me recordar de umas outras aulas, que eram as aulas de física. O professor Júlio dizia que a toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Aí, Duda, eu lembro que nós não estamos lidando com uma ciência física, matemática. Nós estamos lidando com uma ciência humanística, que é a relação dos seres humanos. Duda, nem toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. Às vezes a reação é maior, é de maior indignação, às vezes é no mesmo sentido. Então o que a gente vive hoje no nosso momento político é isso. A população está cansada, desgastada, saturada de políticos que não representam de forma adequada, não são corretos, não são lisos, não são transparentes, não são probos. E acaba reagindo, muitas vezes, com outros extremismos. Você não viu? Eventos de linchamento. Isso é um absurdo, isso é reflexo de uma sociedade que está saturada. Totalmente desgastada. E isso é um perigo, quando a gente começa a violar a legislação em nome de se fazer justiça, o que é muito perigoso. Por isso que a gente precisa retomar, ter serenidade, o que é difícil, porque a gente está sempre envolvido com a emoção. Mas é por aí que tem que se caminhar para se evoluir. Hoje eu vi uma notícia na internet que me deixou revoltante, né? O lucro que a FIFA tem em todas as Copas do Mundo, né? E é claro, e o país acaba tendo lucro além do turismo, dos impostos que a FIFA paga. Na última Copa do Mundo da África do Sul, a FIFA retornou de impostos para a África do Sul 3 bilhões de dólares. E o Brasil deu isenção para a FIFA. Você viu isso? Isso é... Nos impostos.
Isso, na minha opinião, uma nojeira, não é? Uma excrescência, é algo que é difícil de se qualificar com palavras. Existem momentos das nossas vidas em que as palavras que poderiam refletir os nossos pensamentos encontram limites na nossa educação. E agora é um momento que eu vivo isso. O que eu tenho vontade de falar diante de uma situação dessa encontra limite na minha educação, na minha formação. Por isso, eu não posso dizer em palavras. Eu posso refletir sobre o seguinte assunto. Duda, você tem um governo que tem uma excelência na cobrança dos tributos de todos nós que aqui, suadamente ganhamos. Faltam 8 dias de trabalho para a população brasileira terminar de pagar os seus impostos. É 5 meses. Do primeiro dia até o dia 31 agora, a gente só trabalhou para pagar imposto. Aí vem a FIFA, uma entidade privada, e ganha um benefício desse. Eu também gostaria de ganhar um benefício desse. Eu queria entender quais são os critérios, quais são os parâmetros, os padrões para isso. E essa tecnologia que usa e que cobra a gente em tempo real, ser usada também para prestar um serviço bom da FIFA. Poxa, eles não estão precisando de isenção, né? Mas é nojento isso, né? Com todos os custos ainda. Quer dizer, claro que uma parte retornaria em impostos. Se a FIFA vai ganhar... vai ter um lucro de 10 bilhões, sei lá de quanto, que retorne 3, 4 bilhões em impostos. Pelo menos paga 2 estádios dos 12 que eles construíram, né? Diminuiu o rombo, né? Diminuiu o rombo. Quer dizer, diz que a Copa dava para fazer com 8, construíram 12. E eu falei, eu não falo mais de Copa do Mundo, porque eu quero estar torcendo para o Brasil. Tem uma coisa que nós fazemos melhor que o mundo, que qualquer país do mundo faz, que é o futebol. Não, vamos torcer, vamos ver Brasil campeão, vamos dar risada. Mas a hora que eu vi isso hoje, meu Deus do céu, perdoaram-os e nunca aconteceu isso. Duda, na Copa do Japão e da Coreia, a FIFA pagou 1 bilhão de impostos para o Japão e 1 bilhão de impostos para a Coreia. Na África do Sul pagaram uma fortuna 3 bilhões de aqui impostos. Aqui a gente não paga zero, nada. Tem zero. Eu vou me atrever a só discordar de uma coisa de você. Tem mais um assunto que o brasileiro realmente também é muito bom, além de jogar futebol. É de superar problema e enfrentar problema, Duda. Viver na beira do abismo. Nós somos artistas nisso. A gente é artista, a gente tem um talento para conseguir superar isso. É por isso que eu acredito tanto nesse país, eu acredito tanto na capacidade da gente superar. A criatividade do brasileiro é inacreditável, né? Porque se você vê, quando o comunismo faliu na Europa Oriental, o maior problema que os do Ocidente tiveram que bancar é que o povo que ficou durante décadas monitorado por um sistema que controlava a produção não sabia o que fazer. Ele não tinha iniciativa. A hora que outra realidade. E o brasileiro, a criatividade do brasileiro é inacreditável, né? Concordo com você. O Pedro Valentim faz uma pergunta para você. Delegado, constantemente a gente vê na imprensa que a Polícia Federal abre inquérito para investigar ministros, assessores do governo federal, deputados federais e outros. No entanto, aqui no estado de São Paulo, não se vê notícia que a Polícia Civil está se investigando algum secretário estadual, assessores do governador ou deputados estaduais. E já tiveram denúncias contra esses representantes estaduais publicadas pela própria imprensa. Existe limitação legal para a Polícia Civil investigar esses representantes políticos? Sim, existe limitação legal, sim. Essa limitação é imposta em função de prerrogativas, em função de mandatos e de cargos que são exercidos. A Polícia Civil ela não pode simplesmente começar a investigar um deputado, são pessoas que têm prerrogativas, né? Por exemplo, um presidente, um juiz. Então, existem limitações.
né? Agora, essas investigações... Mas a Polícia Federal pode investigar os do governo estadual também. Não, também não pode, E quem Duda. que Também, tem que ir para a promotoria pública, Ministério não é? Público, em Tá. função de autorizações. Dependendo do segmento, você tem órgãos próprios para fazer investigação. O Ministério Público é incumbido de fazer investigação dentro de seus pares, o Judiciário dos próprios, o Legislativo tem a sua corregedoria, e o Ministério Público tem um instrumento que é a improbidade administrativa. Diante desses indícios, aí não se trata de uma investigação criminal. A improbidade administrativa é um instrumento que tem uma repercussão e um resultado fortíssimo na mão do Ministério Público, né? Eu vi ontem na televisão, viu, Pedro? Não sei, um delegado de polícia que fez aquela constatação que um deputado do PT tinha se reunido com pessoas do Comando Vermelho e ele dizia que ele não podia dar detalhes porque ele tinha que encaminhar para o Ministério Público, senão... No caso do deputado federal, vai ter que ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. Ele tem as prerrogativas. O que, aliás, eu até aproveito para dizer, Duda, eu sou totalmente contra a imunidade material. O que é imunidade material? É a imunidade que é dada a esses representantes quando eles cometem crimes comuns. O que é crime comum? É aquele crime que qualquer um de nós está sujeito a cometer. O que eu sou a favor é da imunidade no delito de opinião, porque é a opinião do parlamentar que tem que ser protegida, né? Claro. Uma imunidade nesse sentido, tanto uma imunidade material como a formal, no delito de opinião, eu acho que tem que ser preservada, porque afinal de contas ele está lá para falar em nome da população e representar sem limites a isso. Agora, as outras imunidades, eu acho que não tem razão de ser. Não tem sentido isso. Eu não poder investigar um sujeito que comete um tráfico de drogas, que comete um desvio, que comete um homicídio. Não encontra lógica no nosso modelo. Qual vai ser o posicionamento do PPS no governo federal, nas próximas eleições para presidente da República? Olha, Duda, como representante partidário, como alguém que milita no PPS, como alguém que faz parte da executiva, eu digo para você, nós fechamos o assunto com relação ao Eduardo Campos, né? Nós vamos apoiar, por quê? Porque enxergamos aí uma possibilidade de uma outra via. Vocês vão apoiar o Eduardo Campos? Nós vamos apoiar o Eduardo Campos, porque é uma outra via de discussão. Eu acho que é importante ter mais de uma opção, né? Eu acho que essa pluralidade ela é importante para que ela possa levar para a população a possibilidade de se refletir em cima disso. E isso leva, na minha opinião, fatalmente a um segundo turno. Eu não acredito que a gente vá ter uma... Decidir no primeiro, não é nem eu. Isso, para mim, é algo já... E no governo de Estado, qual a... O governo de Estado tem se caminhado em discussões agora, o partido ainda não fechou totalmente o assunto, mas a gente tem caminhado com o governo atual, né? Mas isso ainda não é uma questão 100% fechada. O PPS deverá apoiar o Geraldo Sim, Alckmin. a gente tem ainda a convenção onde isso é definido oficialmente, né? E você, Zakir, que dobradinhas você está tentando montar para a campanha de deputado? Então, eu estou numa fase... Eu sei que o Arnaldo gosta muito de você, o próprio Arnaldo me falou Jardim gosta de mim, a gente tem uma boa relação, eu também gosto muito dele. O momento que a gente vive hoje, Duda, eu tenho usado muito mais para refletir, sentir para onde isso vai caminhar e aguardar os prazos legais, onde vai ter a convenção do partido para isso ser definido. Hoje tem uma sinalização, as pessoas me convidaram para que eu me torne um pré-candidato. Hoje isso tem sinalizado e eu tenho conseguido transitar e ser muito bem recebido em diversos lugares. Não só com um, mas com vários outros candidatos que têm externado o apoio, a preocupação em se renovar, em mostrar outras opções. Em Bauru ter mais de uma liderança, que é muito importante isso. Bauru tem um histórico de ter sempre mais de um representante, o histórico não tão próximo, mas isso histórico remoto, isso aconteceu. Bauru teve 2 federais, 2 estaduais durante muito tempo.
Então, Duda, eu prefiro não ser prematuro e aguardar e confiar muito no caminho natural que acaba acontecendo quando a gente planta algo muito sério. E isso eu tenho convicção do que foi plantado. Bom, além da grande audiência do seu programa na Rede TV, você está montando plataforma. Claro, eu sei que o sindicato também vai estar apoiando você. Você está montando plataforma em quantos municípios mais, assim, com pessoas importantes, atuantes? Duda, eu estou numa fase da minha vida que eu estou muito feliz porque a gente tem conseguido levar uma discussão, uma reflexão sobre o modelo de segurança pública para diversos lugares. Eu tive, nessas últimas semanas, em Cerquilho, Itararé, tenho passado, vou para Duartina, vou para Bauru, para Agudos, Lins, para um monte de lugar, Duda, em função de palestras que estão sendo organizadas por pessoas que entenderam a importância. Tenho um apoio muito grande para levar essa discussão em diversos segmentos, inclusive segmentos religiosos. A discussão, as lideranças religiosas perceberam que política não é algo que eles têm que se distanciar, é algo que tem que estar presente na vida de todos nós. O que eu acho que eles precisam ter a cautela, e eu acho isso legítimo e importante, é a partidarização da política. Então a gente tem que saber separar. Uma coisa é partidarizar, outra coisa é politizar. A politização da sociedade é o único caminho para a gente evoluir. Então, Duda, agora eu estou gozando de uma licença-prêmio, estou nesses 2 meses que vão anteceder a decisão de se vai ou não acontecer a indicação do meu nome para que eu venha a me tornar, no futuro, aí, um candidato. Isso tem me permitido circular e transitar e discutir e ter uma receptividade muito grande, inclusive aqui em Bauru. Aqui em Bauru a gente tem tido a oportunidade de conversar com diversas lideranças para levar quais são as ideias e as propostas, porque simplesmente viabilizar um nome sem projeto, sem proposta, construir ele com base só em liderança, isso, na minha opinião, Duda, é política tradicional. Política tradicional nefasta. O que a gente tem que fazer é repensar a política, é levar para a liderança um negócio que se chama militância, convencer, constranger e criar vínculo. A partir do momento que eu crio vínculo, que eu tenho uma relação com aquela pessoa, eu passo a ser cobrado diretamente por aquela pessoa e não a criar uma relação mercantil, como muitas vezes acontece. Uma relação financeira, onde um candidato vai, paga para uma liderança o trabalho e simplesmente tem um retorno de votos. Eu acho isso péssimo. Eu acho importante a gente ter a possibilidade de manter vínculos e constranger as pessoas. O doutor Natanael, a última pergunta, tem várias perguntas aqui, mas infelizmente já deu 50 minutos de programa lá. Passar rápido, hein? O doutor Natanael é advogado. Ele fala: delegado, não é só a classe política que está com rejeição de 90% perante a população, mas também as polícias, que têm uma rejeição de 70%. Gostaria que o senhor analisasse isso. Eu analiso isso, Natanael, para você dizendo o seguinte, doutor Natanael, advogado, colega de profissão, hoje o que está em crise é a sociedade brasileira. Uma vez eu disse aqui que eu fui constrangido por um aluno que me perguntou de forma assintosa por que tinha tanto ladrão na polícia. E eu respondi para ele: olha, porque tentaram prestar um concurso, pessoas arrecadando pessoas que viessem da Áustria, acabaram não tendo inscritos, e aí o resultado foi o quê? Ter que recrutar as pessoas da sociedade. A nossa sociedade está em crise. Se a política está em crise, é por culpa de pessoas do bem que não se colocam lá, por pessoas do bem que não escolhem bons representantes. Se a polícia está em descrédito, é porque a gente tem pessoas que não estão à altura do que a nossa sociedade merece. E é com pessoas do bem que a gente tem que preencher esses espaços. É com advogados corretos, decentes. A advocacia também encontra rejeição muito grande. A classe médica também encontra rejeição muito grande no nosso país de credibilidade. Hoje são inúmeros os segmentos profissionais que não encontram respaldo na sociedade, de credibilidade. É uma
crise que o nosso país passa, Duda, essa crise só reverte com uma coisa. Dr. Natanael, quando pessoas como o senhor, que são corretos, decentes, trabalhadores, se envolvem e partem para uma discussão profunda sobre ética e política. Você falou na Áustria, eu nem me lembro que ano que eu fui em Viena a primeira vez. Eu me lembro que era mês de julho. Em Viena tinha tido, de janeiro até julho, um assassinato. E Duda, eu vou dizer uma coisa para você. Lógico, a realidade geográfica, econômica e cultural é outra. Mas eu não acho que a gente não possa se inspirar e almejar essa mesma qualidade de vida que eles têm. Nós temos por obrigação ter esse mesmo anseio. Tenho rodado muito o interior. Tem muitas cidades no interior que tem 1, 2 homicídios a cada ano. E todos esclarecidos. Isso dá índice de esclarecimento de 100%, diferente do que é apresentado como uma estatística bruta. Né? Só 2% dos casos são esclarecidos pela polícia. Isso leva a descrédito. Claro. Isso leva a instituição ninguém fica na cadeia se desmoralizar. Mais, né? O cara mata a mãe e fica preocupação, 6 anos preso. É um absurdo. A minha preocupação é que se a gente não repensar tudo isso, nós vamos ter instituições fracas, e instituições fracas não sustentam uma democracia. E eu quero viver numa democracia. Eu vejo perigo de... democracia brasileira está correndo perigo, vejo tumulto pela frente. Eu realmente... já que você falou em estatística, eu vou dar só uma para os motoqueiros. Eu vejo inacreditável. A cada 20 minutos morre uma pessoa em acidente de moto no Brasil. É assustador. É índice de epidemia. Epidêmico. Olha que absurdo. A cada 20 minutos morre uma pessoa no Brasil em acidente de moto. Inacreditável. Bom, Alexandre, acho que o Alexandre foi um alunão de primeira. O que eu posso falar é isso, daqueles que a gente não esquece. Educadíssimo, colaborava. E bom aluno de química, hein? E era bom com química também. Está aí agora tentando já... nessa carreira de delegado, está aí. O Arnaldo Jardim vai te ajudar? Se o Arnaldo te ajudar, você fica forte, hein? Eu estou com o coração aberto, Duda. Estou pedindo ajuda e aceitando a ajuda de todo mundo. Eu acho que é muito importante. E vou dizer uma coisa para você. Você foi no aniversário do Arnaldo? Eu vi eu fui convidado, estive lá. Que quantidade de foi gente, gostoso. Mas o Arnaldo é querido. Bem querido. Ele é uma liderança, é um homem público de sucesso. E inspirando também em comportamentos, condutas de pessoas sérias, eu, graças a Deus, eu consegui ter sucesso, tanto na minha carreira policial, ter sucesso na minha carreira como corregedor, e hoje o programa, o Operação de Risco, é um sucesso, graças a Deus, ele é uma audiência top na sexta-feira. Hoje a gente é primeiro lugar na Rede TV, a gente tem tido índices de audiência que alavancaram, inclusive, a audiência da TV. Quem que produz o programa para você? A gente mesmo, a própria Rede TV. A própria Rede TV está muito bem. Então, Duda, eu acho que assim, a gente tem que plantar e trabalhar com o suor, tem um resultado positivo. Então, eu acho que é por aí. Não temos que nos preocupar e buscar em cada um aquela coragem, aquela força. E o principal é acreditar. Não é a gente pensar em que a gente pode, vamos minimizar, contornar, voto útil. Essas coisas, elas não são reflexo do que tem dentro de cada um de nós. Porque dentro de cada um de nós não está uma utilidade, está o que tem de melhor. Então a gente não tem que procurar, vamos minimizar o problema. Não, vamos procurar o que é melhor. Vamos procurar alguém, pessoas, representantes, vamos procurar no exercício das nossas atividades a excelência. E eu acho que isso traz um reflexo, que é a melhora de toda a sociedade. Quer colocar mais alguma coisa para o telespectador? Agradecer e te incentivar, Duda, para que você continue sendo a liderança que você é, esse democrata que você é, e o principal, Duda, continue sendo o educador que você é, porque só assim a gente muda o país. Alexandre, obrigado, viu? Obrigado a você. Bom, semana que vem tem outros pré-candidatos aí. Vem o Auro, de Agudos, então tem uma fila de
e a TV Prevê quer mostrar, e você avalia, tá aí. O Alexandre é uma bela opção. Quem gosta do PPS, quem quer sair da bifurcação PT-PSDB, achando que já ficaram muito tempo, tá aí. O PPS é uma boa opção, o PSD, tá cheia de coisas boas aí na política brasileira. Tem ladrão para dar com pau, mas tem gente direita em grande quantidade também. A esperança é essa. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.